Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Surpreendentes X-Men, A Vida de X. E com o perdão do péssimo trocadilho, Surpreendentes X-Men me surpreendeu bastante. Esse título ele faz parte de uma expansão da franquia Mutante após um período no qual essa franquia ficou bastante reduzida. Inclusive tinha aquele papo de que a redução da franquia era uma espécie de boicote da Marvel à Fox, visto que não havia acordo em relação ao uso dos personagens. Então a Marvel não ia publicar quadrinho fazendo propaganda para os personagens que no cinema, e que é o que dá mais dinheiro, estavam nas mãos de outra empresa. Né? Acabou que a Disney, dona da Marvel, comprou a Fox, isso acabou sendo resolvido e a franquia voltou a ser expandida. É claro que negavam, diziam que não era esse o caso. Bom, mas o fato é que houve uma redução e após a compra da Fox pela Disney, ou pelo menos após as negociações caminharem para isso, a franquia voltou a crescer. De todo modo, vamos falar desse título, né? Porque vários títulos fizeram assim, parte dessa expansão. X-Men Gold, X-Men Blue, Jean Grey, Cable, e vários desses títulos estão saindo no Brasil nesse momento. Né? Todos esses que eu citei estão saindo aqui. X-Men Gold e X-Men Blue saem na mensal dos X-Men, e os demais títulos têm saído em encadernados, que é o caso também de Surpreendentes X-Men. Surpreendentes X-Men é um título que tem uma história recente mais interessante. Essa revista, né, Astonishing X-Men, ou no Brasil Surpreendentes X-Men, foi iniciada pelo Joss Whedon. É aquele mesmo que dirigiu Vingadores 1, Vingadores 2, criador da Buffy, Caça a Vampiros. E esse título ele tinha histórias com uma pegada mais super-heróica. Embora ele fizesse parte da cronologia, ele funcionava de maneira mais autocontida. Após a saída do Whedon, autores como Warren Ellis passaram pelo título, mas nenhum deles conseguiu repetir o sucesso. Tanto que assim, o título não existe, está cancelado já tem um certo tempo. Nessa expansão da linha Mutante, trouxeram a revista de volta sob os cuidados do Charles Soule, roteirista bem competente, já faz um tempo está cuidando dos quadrinhos do Demolidor. E bom, o seguinte, né? Essa história aqui também, tal como a do Joss Whedon, é relativamente autocontida, embora lide com o momento atual dos mutantes. Os elementos importantes para a compreensão da história são oferecidos pela própria história. Apesar disso, quem acompanha X-Men talvez aprecie um pouco melhor. Por quê? Porque essa história lida com o retorno de um personagem importante que está morto já faz um certo tempo. Os quadrinhos de super-herói é interessante que a morte raramente é definitiva. Raramente, muito raramente. Sendo assim, o que acaba importando não é se o personagem vai voltar, mas como ele volta, como é que a história de retorno é contada. Já que a morte parece uma porta giratória, então, como é que esse retorno é feito? E, ao meu ver, Charles Soule fez algo bem competente, né? A história é divertida, é boa de ler. O que acontece? Bom, vou mostrando um pouco os desenhos enquanto falo, né? O que acontece é que há uma entidade atacando telepatas ao redor do planeta e essa entidade começa atacando telepatas mais fracos e isolados. Em determinado momento, vai atrás de peixes maiores e ataca a Psylocke, a X-Men Psylocke. Ela envia um chamado telepático de socorro para X-Men que estão próximos para que eles possam ir ao seu auxílio. A entidade que está atacando os psionicos, né, os telepatas, está no plano astral. E o que acontece é que a maior parte da equipe que foi convocada vai ser enviada para lá. Ou melhor, a mente das pessoas vai ser enviada para lá. Os corpos vão ficar nesse plano, é claro, né? E uma pequena parte da equipe fica para proteger os corpos dos inimigos, dos amigos que estão combatendo lá no plano astral. Bom, é essa situação da trama em dois planos, o plano astral e o plano terreno, né, o plano material, que torna a narrativa mais bacana, que torna a história mais divertida. O que acontece em um plano interfere no outro
Inclusive, se os personagens morrerem no plano astral, morrem no físico, se morrerem no físico, morrem no plano astral. Isso é bem bacana. Fora isso, todas as autoridades de Londres, que é onde a história se passa, né, é na Inglaterra onde a história se passa, que elas estão preocupadas com isso, elas vão pretendem atacar também aqueles mutantes que estão lá, que causaram um problema e de repente pararam, né? Então assim, essa complexidade da situação torna bacana ler a história, né? E o seguinte, né? O perigo está em duas frentes, sempre, né? Pelo menos em duas frentes. Aqui nós temos as edições de 1 a 6 do título Astonishing X-Men. Esse encadenado compila essas 6 edições. E cada edição é desenhada por um artista diferente. Nós temos o Jim Cheung, nós temos o Mike Deodato, o Ed McGuinness, o Carlos Pacheco, o Ramon Rosanas e o Mike Del Mundo. E embora haja uma conclusão do combate em curso e uma resolução do problema, a história ela termina com um grande gancho, né? Com uma situação nova, né? Nesse retorno desse personagem à vida, e isso gera curiosidade pela continuação, que a gente sempre espera, né? Que saia o mais rápido possível. É isso que eu tinha para dizer sobre essa edição. E perguntar especificamente para os fãs de Mutantes, eles estão curtindo essa expansão dos X-Men, se curtiram de maneira especial os Surpreendentes X-Men. Eu sei que X-Men Red é um título que é muito bem falado, mas não chegou aqui ainda. Mas Surpreendentes X-Men foi surpreendente, né? Para insistir no trocadilho ruim lá do começo do vídeo. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço seu joinha se você gostou dele. E também peço que se você não é inscrito no canal, você se inscreva, né? E dê uma olhada, tem bastante vídeo sobre quadrinho por aqui, sai praticamente diariamente um vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.